Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Upside Financeiro. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o desempenho da nossa carteira pública de investimentos. Vejam que apesar do Ibov estar em queda no último mês e totalmente lateralizado no último ano, a nossa carteira vem entregando sim uma rentabilidade interessante de 26%, apesar de toda essa volatilidade e incerteza no cenário político e econômico. Isso porque nós temos uma composição bastante defensiva aqui, entregando um excelente retorno tanto na valorização quanto no acúmulo em proventos. E nesse vídeo a gente vai dar um destaque maior para duas ações da carteira, que é a Klabin, explicando a importância estratégica da Klabin nessa carteira de investimentos de longo prazo, e vamos falar também de um dos jogadores mais caros aqui, que é o BR Partners. O banco tem entregado um caminhão de dividendos para a carteira, ajudando a gente a recompor os aportes nesse cenário de estresse da bolsa, Então tá aqui uma das grandes importâncias das ações de dividendos. Vou falar um pouco também sobre a Jalles Machado a pedido dos membros do canal, Então a ação vem em queda. Será que esse é o momento de reforçar a posição? O que a gente tem pela frente para as ações da Jalles Machado? Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou venda de ações. A intenção aqui é conduzir você por um caminho um pouco mais seguro no investimento em renda variável, mostrando estratégias facilmente replicáveis para você ter retornos consistentes no longo prazo. Se eu te ajudar com esse conteúdo, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo, deixando comentário, isso é importante para nós, e bora pro vídeo. Pessoal, o processo de construção e consolidação dessa carteira obedece duas regras básicas principais. Eu acredito que todos os investidores deveriam observar essas duas regras antes de fazer a aquisição de qualquer ativo, que é obedecer um critério qualitativo e também quantitativo. Então, no critério qualitativo, a gente vai buscar entender se essa empresa tem capacidade de gerar retorno consistente a longo prazo com base no seu modelo de negócios, no setor onde ela atua, quais são as suas grandes vantagens competitivas, por que eu alocaria o meu recurso nessa ação em detrimento de outras do mesmo setor. Então esse primeiro filtro qualitativo vai nos permitir selecionar jogadores caros, empresas com diferenciais que vão proteger e também multiplicar o nosso patrimônio a longo prazo. Vejam que uma característica básica das boas empresas é entregar crescimento de lucros, como Itaú, End, e temos aqui um exemplo mais recente com as ações do BR Partners. Então, olhando para a qualidade da gestão empresarial, preservação de margens, crescimento de receitas e lucros, você já seleciona algo de qualidade para sua carteira. E uma escolha competente já gera para sua carteira uma camada de proteção adicional, Então a gente vê a preservação do capital e também a multiplicação desse capital já em poucos anos. O segundo filtro, que também é importante, é a análise quantitativa, Então o fino do investimento em ações é você casar uma boa análise qualitativa, trazendo uma empresa de qualidade para a carteira e pagando nela um bom preço, Ou seja, comprando com margem de segurança. E aqui a gente pode fazer uma comparação com seus múltiplos históricos, o seu valor intrínseco, seus pares de mercado do mesmo setor e também a perspectiva de crescimento. São vários fatores que você vai considerar antes de determinar se a empresa estaria descontada ou não. Vejam que nós estamos no mercado de um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, com muita instabilidade política e econômica. Nós temos uma fuga massiva de capital para a Bolsa Americana e esse cenário de volatilidade ele acaba sendo muito bom, muito oportuno para quem está na fase de acúmulo patrimonial. Por quê, pessoal? Porque justamente durante toda essa volatilidade a gente tem essa oportunidade de comprar os ativos que a gente mais gosta, que são empresas com diferenciais qualitativos, pagando preços muito descontados. Um exemplo recente seriam as ações da Itaúsa. Vejam que nós estamos falando aqui de uma empresa que tem diferenciais competitivos de longo prazo, sendo a dona da marca mais valiosa da América Latina, que é o Banco Itaú, e uma cesta adicional de ações também, Uma empresa que faz uma excelente alocação de capital e já foi provada pelo tempo, entregando um excelente retorno nos últimos 20 anos. Quando a gente pega aqui o gráfico de crescimento dos lucros da Itaúsa, a gente vê a consistência da gestão em gerar valor para os seus investidores, para os seus acionistas. E hoje você consegue comprar essa empresa com excelentes indicadores de qualidade, negociando a um PL de 7,2 vezes e uma excelente perspectiva de dividendos para o ano de 2025, uma vez que o Banco Itaú já informou que vai realizar um payout acima da média. E aos poucos nós fomos montando posição nessa carteira desde o ano de 2022, quando foi feito o primeiro aporte aqui, E agora nós temos uma posição de 17% na Klabin, 12,3% na Celesc, 12% em Itaúsa, Bradescão 11,5%, Ferbasa, uma das últimas ações a entrar na carteira, uma posição de 10%, Semig também 10%, Blau Farmacêutica, que vem trazendo prejuízo aqui, temos uma posição de 9%, mas calma que a Blau ainda vai entregar resultado, eu tenho certeza que a partir de 2026 e 2027 essa ação vai decolar. Temos aqui o BR Partners, que tem entregado excelentes proventos, e por fim uma pequena posição em Banco do Brasil, que provavelmente será a ação que nós vamos reforçar no
nos próximos aportes. Por quê? Porque o Banco do Brasil está bastante descontado, com boas perspectivas ainda de dividendos e ainda é uma posição pequena na carteira, tendo espaço para crescer. Eu quero esperar apenas o resultado do quarto trimestre para realizar aportes nessa ação. Pessoal, e um ponto interessante é que quase sempre a gente fez dinheiro com essa carteira comprando ativos impopulares, né? Então, quando a gente comprou Itaúsa em 2022, muitas pessoas vieram criticar o canal, uma ação que pagava apenas 2 centavos em dividendos, e de lá para cá a empresa entregou excelentes proventos, bonificações e um retorno interessante. Outra ação que também foi alvo de críticas aqui foram as ações da Klabin. Por quê? Porque a Klabin não é aquela empresa que tem uma tradição de pagar excelentes dividendos agora, mas aqui eu estou olhando para o retorno total acumulado, né? E não só para os dividendos, e estou comprando uma empresa altamente defensiva com modelo de negócios irreplicável. E vejam que nós montamos uma posição de 5 mil ações na Klabin no ano passado, pagando R$ 3,65 na ação, mas já recebemos aqui uma bonificação de 10%, recebemos alguns proventos também e o nosso retorno total acumulado aqui é de 50%. Então, uma empresa simples que muitas pessoas sequer acompanhavam, entregando um retorno acumulado de 50% para a carteira. Então, o retorno total acumulado é o que mais importa no longo prazo. Então eu não quero uma empresa que me pague 10% de yield com esse yield estagnado ano a ano. Não, eu prefiro uma empresa que me pague 7% agora, mas com perspectivas interessantes de crescimento nesses dividendos, ou seja, crescimento nos lucros e nessa esteira crescimento também da renda passiva. Hoje em dia, excluindo a Suzano, é muito difícil para outra empresa no patamar global bater de frente com a produtividade da Klabin. Por quê? Porque a Klabin tem uma produtividade florestal muito acima da média, ela investe em tecnologia, tem um banco de terras gigantesco e aqui no Brasil é o melhor lugar para você cultivar pinos e eucaliptos. Não é à toa que ela tem uma produtividade muito acima da média global, inclusive acima da média nacional. E aqui nós temos um portfólio bastante abrangente, desde a celulose de fibra curta, fibra longa, temos o papel cartão, sacos de papelão, container bird, papelão ondulado e nós temos também a celulose fluff, que é um novo segmento que a Klabin tem investido bastante, né? Altamente demandado na indústria de fraldas e absorventes. Hoje a Klabin é a empresa com menor custo caixa para a produção dessa celulose específica. E além de ser uma empresa com alto nível de produtividade, o custo caixa vem caindo trimestre a trimestre, evidenciando o ganho de eficiência, um portfólio bem flexível e diversificado de produtos. Nós temos também uma empresa que fornece para o mundo inteiro, né? Então uma das funções primordiais da Klabin na minha carteira é justamente me proteger do atual cenário, ou seja, me proteger dessa instabilidade cambial. Então nós temos aí o dólar disparando e eu tenho na carteira uma empresa que 50% do resultado é dolarizado. Isso vai fazer diferença a médio prazo, os dividendos devem ser impactados positivamente e além disso temos outros gatilhos aqui, né? Que é o projeto Puma 2 em fase de ramp-up, temos o projeto QET que vai gerar economia de custos logísticos, mas eu entendo que a Klabin é uma empresa um pouco mais difícil de analisar, é mais complicada para o investidor iniciante, devido às oscilações no preço da celulose, isso impacta muito o valuation no curto prazo. Nós temos também uma perspectiva de dividendos baixo no curto prazo, mas quem olha para os próximos 10 a 15 anos, nós temos aqui uma máquina de gerar valor para o investidor, né? Tem que entender que o momento atual da empresa não é favorável, mas que a longo prazo temos vários gatilhos de crescimento do EBITDA. O próprio CFO já aponta um EBITDA na ordem de 9 bi em 2027. Então a Klabin é uma empresa que eu não penso em vender, acho que não está num preço atrativo para aportes, mas sigo acompanhando de perto. Caso o mercado bata na cotação, é uma empresa que sim, nós vamos aumentar a posição para o longo prazo. A segunda ação aqui é o BR Partners, é um banco que já está pedindo novos aportes na carteira. Provavelmente a gente deve comprar mais um pouco, caso o banco venha abaixo de R$14, eu vou trazer aqui na carteira pública de investimentos, mas os primeiros que ficam sabendo do aporte é a galera do clube de membros. Então considere assinar esse canal para ter esse tipo de informação privilegiada. Vejam que o BR Partners entregou para nós aqui um dividendo bem acima da média em dezembro, um dividendo extraordinário, R$624. Isso transformou o mês de dezembro no mês recorde de proventos da nossa carteira, recebendo aqui R$1.822. Vejam que nós aplicamos 127 mil para custo de aquisição dessa carteira. Em 2024, ela gerou um dividendo médio de R$733. Vejam que nós não temos ações 100% focadas em dividendos aqui. Temos algumas ações de crescimento, como é o caso da Blau Farmacêutica, nós temos a Klabin e a Ferbase, que são ações cíclicas e mesmo não estando focados 100% em proventos, estamos recebendo sim um yield interessante. Pessoal, voltando agora para o BR Partners, é um banco que a gente começou a falar aqui no YouTube desde 2022, já ventilando que o banco tinha ali algumas características interessantes para o longo prazo. A primeira delas é um forte crescimento, ampliando muito as suas fontes de receita, né? Atuando majoritariamente em investment bank e mercado de capitais. Então aqui ele trabalha com assessoria
de fusões e aquisições, assessoria a IPOs, privatizações. No mercado de capitais, ele faz a originação e distribuição de títulos de dívidas, como CRIs, CRAs, debêntures, FIDICs, FIIs, FIAGROS. Então, toda essa parte de FIIs acaba tendo um vínculo muito forte também com o BR Partners. E vocês sabem que os FIIs são novos no Brasil e temos uma avenida de crescimento grande pela frente. Além disso, ele trabalha com o segmento de reestruturação de dívidas e mais recentemente, em 2023, adentrou o segmento de Wealth, que é a gestão de grandes fortunas. Isso tem tudo a ver com o modelo de negócios do banco. Então ele vai lá, faz assessoria de uma fusão ou aquisição, uma das partes vai sobrar com capital gigantesco na mão, o banco consegue agora oferecer esse serviço também de gestão de grandes fortunas, então agregando mais valor ainda para o modelo de negócios do banco. Agora vejam que, sendo um banco que atua no mercado de capitais, ele sofre muito mais com a elevação da taxa básica de juros, então ele é bem sensível ao aperto monetário. Isso impacta diretamente a rentabilidade do banco. Entretanto, mesmo no ápice da elevação da Selic, que foi em 2023, nós tivemos aqui ainda o ROI de quase 17%. De lá para cá, o banco vem entregando crescimento de rentabilidade, alcançando agora o patamar de 24% de ROI, superando bancos como BTG e XP Investimentos. Agora a cereja do bolo vem na política de dividendos do BR Partners. Uma forma de reter talentos junto ao banco é justamente estimulando os executivos através de uma remuneração acima da média, mas essa remuneração acontece com base no repasse na forma de dividendos. Então, no ano que o banco tiver uma boa performance, os executivos vão ser muito bem remunerados, como foi o caso agora do ano de 2024. Então vejam o lucro em tendência forte de crescimento, um payout médio na casa dos 60%, e agora no final do ano de 2024, o banco anuncia um dividendo extraordinário de 81 milhões de reais, extrapolando o payout de 80% do lucro líquido. Então, mais uma vez, uma máquina de gerar dividendos para os seus investidores. No ano de 2024, o yield alcançou 13,6%. Então, 13,6% de dividend yield é um dividendo muito acima da média, mas muito cuidado, porque esse dividendo extraordinário não deve acontecer em 2025, tá? Então, ele foi fruto aqui de condições bastante específicas por parte do banco relativo a captações de letras financeiras e alongamento e diversificação do seu passivo. Então não conte com esse payout superior a 80% para 2025. Mas para 2025 nós ainda teremos um dividendo interessante, né? Então, calculando aqui um ROI estimado de 23% para o ano que vem, nós temos um lucro por ação de R$ 2,10, um PL projetado de 7,3 vezes. Então, comprando um PL de 7 vezes, um banco que não para de crescer lucros, entregando um ROI na faixa dos 23%, 24%. Então, se ele fizer o payout básico, que é de 60%, nós temos a expectativa de R$ 1,26 por ação para o ano que vem, que eu considero um dividendo bastante conservador, é algo que dá para contar em termos de projeções. Então o BR Partners segue firme na carteira, já pedindo pelo amor de Deus para receber aportes, e a gente deve comprar mais um pouquinho de BR Partners no início do ano de 2025, caso a cotação abra melhores oportunidades. Então a gente aqui é bem oportunista, o nosso preço teto para aportes ele é um preço bastante conservador, justamente visando o máximo de eficiência para os aportes aqui do canal. Agora, meu amigo, se você quer um acompanhamento mais próximo do mercado, com esse olhar mais crítico, escolhendo bem as ações, considerando aspectos qualitativos, considerando também o valuation atual dessas ações, vem fazer parte da nossa comunidade por apenas R$ 4,99. Você vai se unir a essa galera aqui. Tem investidor casca grossa no nosso grupo, cara com mais de 20 anos, com competência para te dar as melhores orientações, né? Então você vai pagar R$ 4,99 por mês para evitar cometer grandes erros com seu próprio patrimônio. Então fica aí o convite, se fizer sentido para você. Por fim, vamos falar um pouco da Jalles Machado, que vem em queda, desabando 35% no último ano. O que está acontecendo com essa empresa? Eu destaco para vocês que a Jalles tem alguns diferenciais competitivos muito interessantes, né? Então ela tem um sistema de irrigação que pega 100% das áreas críticas, então mesmo em épocas de seca ela vai conseguir entregar uma produtividade legal. Além disso, a empresa tem investido em tecnologia para monitoramento das suas lavouras e a empresa também domina técnicas de agricultura regenerativa, entregando para o mercado externo o açúcar orgânico, né, que é um açúcar que não utiliza defensivos agrícolas e também não agride o meio ambiente, utilizando todo um sistema de controle biológico. Essa é uma técnica bem difícil de replicar e traz para a Jalles Machado um diferencial muito interessante para o longo prazo. Porém, apesar de ser uma excelente empresa, a Jalles vem sofrendo como quase todo o setor de etanol. Isso porque nós temos uma retração na demanda e também no preço do etanol. Isso daqui acontece em parte pelo fim de paridade de preços de importação da Petrobras. Então nós temos um petróleo aqui relativamente mais barato e isso pressiona naturalmente as margens do setor. Além disso, nós temos os aspectos climáticos batendo na produtividade de quase todo o setor agrícola e tudo isso tem se desdobrado no maior custo de produção por parte da empresa. Então aqui não tem jeito
jeito, você tem um custo maior pressionando sua margem por um lado e pelo outro lado uma retração no preço de um dos principais produtos do seu portfólio, que é o etanol. Então queda no preço do principal produto e elevação no custo de produção vai pressionar inevitavelmente as margens da companhia. Agora tem que entender que ações como Jalles Machado, Klabin e demais ações cíclicas você não coloca no mesmo pacote de empresas de saneamento, empresas elétricas ou bancos. Por quê? Porque essas empresas aqui, elas não têm um resultado linear, né? Elas são altamente cíclicas. Então em momentos agora onde existe uma queda agressiva no preço do etanol, o que a empresa faz? Ela prefere não vender o produto, né? Então ela aumenta os seus estoques, reduz a venda, esperando uma melhora do mercado para então ter lucros muito maiores. Então ela tem essa característica cíclica, por isso que eu sempre falo para os investidores iniciantes, quando for começar a montagem de uma carteira, começa pelo arroz com feijão, ou seja, setores mais perenes, bancos, elétricas, seguradoras, que vai te dar menos dor de cabeça. Não que a Jalles não tenha qualidade, ela tem qualidades para o longo prazo, mas vai ter que aguentar muito mais volatilidade aqui, né? Esperar uma melhora do cenário para a empresa entregar lucros explosivos, né? Então a gente não tem aquele comportamento retilíneo, tem que entender que a empresa vai se comportar assim. Então, como eu falei com vocês, a empresa não é ruim, ela tem algumas vantagens qualitativas de longo prazo, mas é um setor um pouco mais complicado, que disputa market share com a gasolina. Nós temos muitos fatores regulatórios também, esse é um setor que eu evito, mas reconheço que a Jalles Machado é uma empresa sim interessante, principalmente no tocante à produção de açúcar. Agora, se você curtiu esse vídeo, deixa para mim o seu comentário, isso é importante para a gente ganhar visibilidade aqui nessa plataforma. Vem fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo no canal, recebendo aqui conteúdo diário com alto nível de qualidade que vai te ajudar a tomar melhores decisões no mercado financeiro. Fica aí o convite, muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.